Olá, sejam muito bem-vindos à Central de Conteúdos da Syngenta Mais Agro. Olha que maravilha, gente, nós estamos direto do campo acompanhando a jornada Verdaves no estado de Goiás, em Campo Alegre. Nosso intuito aqui é falar muito sobre essa tecnologia que realmente tem transformado o manejo e o controle de pragas. Quem está aqui comigo no estúdio é o Leandro Luiz, que é consultor. Seja muito bem-vindo, Leandro. Bom dia, Luísa. E também o sócio da Soma Agrícola, Denilson Sonza. Seja bem-vindo com a gente. Obrigado, Luísa. Prazer estar com vocês. Bom, vamos lá, pessoal. Leandro, conta para mim, qual que é a tua área de atuação aqui? Como é que tem sido os desafios? Roda muito? Com certeza, com certeza. Estamos no campo todo dia, né? E atuando nessa área de consultoria, atendendo alguns clientes. E com certeza os desafios são grandes, né? Hoje eu atuo mais na região de Cristalina. E a região de Cristalina é um polo de irrigação, então tem uma área irrigada expressiva também, o que confere assim plantios assim em alguns períodos do ano, né? Então temos a cultura do milho, por exemplo, presente o ano todo. Tem milho destinado para campo de semente, tem milho doce, tem um milho comercial que a gente faz também. E os desafios, por exemplo, assim, para manejar, por exemplo, a cigarrinha, com certeza fica um pouco mais intensa. A gente precisa de ferramentas mais assertivas para poder tá tendo assim um êxito no controle, né? Daqui a pouco nós vamos falar dessas ferramentas. Você também é produtor, né, Denilson? Sim, a gente tem uma área que a gente produz soja, milho, feijão, trigo. Esse ano plantei um pouco de girassol também. É então, mesmo? A gente planta um pouquinho também, além de tá junto no campo aí. A Soma hoje está com 25 profissionais que atendem os produtores em diferentes áreas, né? Desde a estrada de ferro, passando por Catalão, Cristalina, então praticamente todo o sudeste goiano. Então, além de você vivenciar mesmo na pele, ainda tem o desafio dos produtores que estão junto aí com a Soma. Pequenos, médios, grandes, todo tamanho, como é que é? Isso, a gente atende praticamente todos os tamanhos de clientes, desde clientes aí com áreas expressivas, né? Do agronegócio aí, empresários rurais, né? Até o cliente menor que precisa de bastante assistência técnica, que às vezes não tem como pagar um consultor particular e que aí o distribuidor tem como fornecer essa ajuda, né? No dia a dia dele lá da lavoura, das dificuldades que apresentam as lavouras no dia a dia. E como você trabalha com uma diversidade muito grande de culturas, os desafios em pragas, como tem sido nesse complexo aí todo? As pragas, elas todo dia estão mudando, né? Apesar de ter muitas que são as mesmas, elas mudam de hábito, elas mudam. A própria cigarrinha era uma praga secundária no milho que virou hoje a praga principal, né? Então elas vão modificando e do mesmo jeito a gente tem que modificar o manejo para tentar controlá-las, né, de forma eficiente para que a gente tenha produção acima do que é o custo da lavoura, né? É verdade. Ô Leandro, esse cenário de resistência, como é que está aqui na região? Com certeza a gente tem bastante produto, muitas ferramentas no mercado. Mas assim, em termos de efetividade, aí vamos falar, a peneira fica um pouco mais fina, né? Fica um pouco mais fina. Então a gente tem que utilizar hoje algumas ferramentas que temos de formas mais assim assertiva, porque o dano causado por exemplo, por algumas pragas, aqui o nosso amigo Denilson que ele citou a cigarrinha, realmente são danos expressivos e o que torna o que ele esteve falando, a principal praga hoje da cultura do milho, né? E quando a gente fala de danos expressivos, a gente pode falar em quantos % em termos de prejuízo? Olha, quem realmente não faz assim um controle efetivo da cigarrinha hoje, eu te falo que sim, que o problema é muito sério. Praticamente não tem como a gente trabalhar com a cultura do milho hoje sem pensar em um manejo específico visando pode o controle da cigarrinha. Pode perder 100% da lavoura? Eu vejo que com certeza é sujeito a gente ter perdas expressivas, acima de 80%, com certeza. Você já teve prejuízo assim? No começo, há uns 10 anos atrás, quando a praga ainda não era bem conhecida com o potencial de dano que ela tinha, nós tivemos percas muito altas. E como que foi a chegada de Verdaves? O Verdaves foi uma revolução. Eu tive oportunidade de ver produtores que chegaram para mim falando assim, eu nunca tinha visto uma cigarrinha morta até então, após a aplicação do Verdaves. Então, assim, ele é um produto realmente disruptivo que chegou para mudar o controle da cigarrinha.
até a chegada do Verdáveis, a gente fazia controle com outros produtos do mercado, porém era um controle paliativo, que a gente via que passava o produto, mas no outro dia a quantidade de cigarrinho que tinha na área já estava de novo. Então, assim, isso me marcou muito quando o produtor chegou para mim e falou: olha, a primeira vez que eu vi uma cigarrinha morta na minha vida foi após a aplicação do Verdáveis. Marcou também o seu trabalho enquanto consultor? Com certeza, com certeza. A primeira vez que eu ouvi falar foi até com o professor Césio, que ele tinha comentado de um ativo que ele estava fazendo algumas avaliações e que estava tendo assim resultados expressivos, né? E aí quando veio a ferramenta já comercialmente para poder trabalhar, colocamos no campo e realmente a gente vê uma diferença expressiva onde a gente aplica. O que você percebeu de diferença em termos de resultados? Os resultados são muito expressivos. Onde você trabalha com uma aplicação do Verdáveis e onde não faz, são diferenças muito expressivas. A gente tem números? Com certeza, diferenças de 15, 20, 30 sacos por hectare, dependendo do híbrido e do manejo que é realizado, com certeza vê. Você já está em qual safra aplicando Verdáveis, Denilson? Praticamente a segunda safra. Segunda safra. O produto foi lançado há uns 3 anos, né? Não lembro bem a data, mas assim, a gente teve acesso ao produto antes porque a gente acompanhou áreas demonstrativas. Legal. E foi bom. Mas o ano passado foi, vamos dizer assim, que foi um ano mais comercial do Verdáveis. A gente teve áreas lado a lado de pivô, onde fez metade do pivô com Verdáveis, com o nosso manejo, e a outra metade com outros produtos do mercado, dando realmente 35, 37 sacos de diferença. Foi assim, uma coisa muito gritante. Tivemos. Mas assim, aí a gente começou a aprender a trabalhar com esse produto, né? Tá. Primeiro a gente fazia 1, 2 aplicações, e agora a gente está entendendo que 3 aplicações é o ideal para se fazer com o produto, né? 3 aplicações seguidas bem no começo da cultura. Ele tocou num ponto importante. O processo inicial tem que ser muito bem controlado, né? Com certeza, porque a infecção que as molicutes, né, vamos falar assim, que a cigarrinha ela transmite virose, transmite, vamos falar assim, uma molicute que inviabiliza o desenvolvimento de todos os fótos assimilados que a planta desenvolve dentro dela. Sim. E o transporte desses fotoassimilados, o que acontece? Ele começa a ficar interrompido dentro da planta, um processo de obstrução dos vasos dentro da planta. E quanto mais cedo a cigarrinha ela atinge a cultura, mais dessas molicutes está presente. Entende? Então, por isso que é importante a gente manejar a cigarrinha o quanto antes, na fase inicial. O Denilson esteve falando aqui na primeira, segunda, terceira aplicação, e realmente é importante fazer esse manejo para a gente ter assim uma efetividade mesmo no assim, resultado. Do controle, no resultado. Hoje você está usando Verdáveis no milho e em outras culturas também? Sim, a gente fez alguns testes já na soja e no feijão. No feijão, inclusive, não para cigarrinha, mas nesse caso especificamente para foi percevejo também para fertilidade. Quem? Para percevejo também. Percevejo. Não, mas no feijão foi especificamente para minadora, mosca minadora. Tá. Teve um excelente resultado também. E para ácaro, né? O ácaro a gente viu que ele controlou bem no feijão também. Então, ou seja, está valendo a pena. Valendo muito a pena. Custo-benefício é bom? O produto vale. Ele entrega resultado. Porque às vezes o produtor fica com receio de fazer investimento na lavoura, né? Como você, produtor, como é que você avalia isso? Isso, até semana passada a gente estava num outro dia de campo e a gente está vendo que cada vez mais a antecipação de aplicações, não só para inseticida, mas também para fungicida, você começa a aplicar muito cedo na cultura do milho, principalmente. Coisas que a gente não estava acostumado antes, né? A gente deixava para fazer as aplicações no milho quando ele tinha mais folhas, V6, V8, e a gente está vendo que cada vez mais a gente está tendo que antecipar. E são produtos novos, são produtos com valor um pouco mais alto, que assusta o produtor no primeiro momento, mas a gente vê que vale a pena. O custo-benefício é excelente, então é preciso aplicar mais cedo porque você tem um controle muito melhor, tanto das pragas quanto das doenças na cultura do milho. Eu acho que a gente que é produtor, né, a gente quer produzir mais no mesmo espaço. Então, quando a gente tem uma ferramenta que de fato, né, permite a gente ter esse incremento, esse controle de pragas, no final das contas é exatamente aquilo que a gente precisa, né? Vamos lá agora
porque eu quero entender o conhecimento de vocês, hein, Leandro? Mais espectro, o que significa nessa ferramenta? É justamente isso que a gente tá dizendo aqui, né? O Denilson, ele falou de uma aplicação, por exemplo, na cultura do feijão, aplicação na cultura da soja, certo? Pegando e a gente está observando um controle efetivo em outras pragas, não só a cigarrinha, mas no ácaro, controle efetivo também em cima de trips, que a gente também tem observado, um controle bem interessante mesmo. Inclusive, cheguei a fazer alguns trabalhos observando controle de trips também. É mesmo? Sim. Como foi? Foi resultados bons, porque trips vamos falar assim, é uma praga que também traz prejuízo sério para a cultura do feijão, principalmente. E assim, não é tão simples da gente poder controlar. E tenho observado, eu vejo assim que foi uma satisfação poder ver alguns resultados positivos em cima de trips. Legal. Também. Com certeza. Esse ano passado, essa última cultura, choveu na nossa região, choveu bem, a gente não teve tanto ataque de trips na soja, mas no ano anterior foi assim, foi eu acho que o ano que mais teve problema com trips. E a trips é uma praga secundária que muitas vezes passa despercebida para a gente, mas ela toma muita produtividade. E o Verdavis vem também nessa pegada aí, controlando trips, ajudando a gente nesse manejo. Mais choque, o que significa? Mais choque é um produto que mata na hora, né? Que é o que o produtor falou para mim. É o que o produtor falou, né? Nunca tinha visto uma cigarrinha morta, então a partir do Verdavis ele começou a ver. Mais dias de controle? Residual, né? Com certeza a gente tem um residual um pouco mais expressivo quando a gente trabalha com Verdavis. O Verdavis, ele tem uma característica muito interessante, que é assim, ele é um produto de contato, porém um produto que permanece na folha por muito tempo. Então isso dá um residual, um dia de controle muito maior, que é o que o Leandro está falando. E dá mais tranquilidade para o produtor? Com certeza, né? Esse é o grande diferencial, né? Você aplica e fica tranquilo, pelo menos uma semana, e fala, não, agora tô bem. Você teve Dá para tirar uma semana de folga? A lavoura não é bem assim, né? Felizmente a gente tem que rodar toda semana, né? Sábado, não tem domingo, feriado, mas é uma alegria poder trabalhar com essa agricultura nossa que é muito expressiva, né? E você esteve falando, Luiz, a respeito do custo-benefício, né? Eu acho muito legal isso, porque eu costumo dizer assim que o cara é aquilo que você compra e você não observa resultado. Mas a partir do momento que você faz um investimento certo, e esse investimento ele te traz retorno, você observa que foi efetivo, aí tá ok, vale a pena. Então vamos lá, qual que é o segredo para produzir mais, Denilson? O segredo para produzir mais é sempre estar atento, né? Ter capricho nas coisas que faz e independente da praga que tiver ou doença, tá sempre controlando ali, você tá em cima da lavoura, fazendo bem feito. Hoje a gente tem bons produtos no mercado, né? Que ajudam ao produtor ter êxito. Tem que acreditar naquilo que o consultor faz, aplicar isso no campo, né? E aí você tem bons resultados. Acho que o segredo é o capricho mesmo. Segredo para produzir mais? Concordo com o Denilson, o capricho é muito importante. E eu costumo dizer assim que é fazer o que precisa ser feito na hora certa. O que precisa ser feito, vamos falar assim, a dosagem de um determinado produto. A dose é aquela. Então é o que precisa ser feito. Nem a mais e nem a menos. O que precisa ser feito é aquela dosagem. Mas no momento correto da aplicação. E o momento correto, se na receita ou se o posicionamento daquele produto está para poder fazer daqui 2 dias ou daqui 3 dias, esse é o momento correto. Não é para a semana que vem. Então, para poder a gente ser mais assertivo, é fazer o que precisa ser feito com capricho, na hora certa, procurando se inteirar cada vez mais do mercado, cada vez mais do que está acontecendo, para a gente poder auxiliar o produtor aí a ter bons resultados. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no estúdio. Eu acho que é muito bom quando a gente tem a oportunidade de ter o conhecimento, né, de quanto uma ferramenta tem auxiliado realmente esse produtor, um trabalho tão sério, com tanto investimento, né, em pesquisa, em ciência, para a agricultura brasileira, para a gente conseguir produzir cada vez mais. Então, muito obrigada. Joia. Obrigado pelo convite. É mais controle, mais resultados direto da jornada Verdavis. Até a próxima. Tchau, tchau.